Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre como que você pode encontrar tempo para organizar a sua casa e a sua vida. O fato é que muitas vezes nós estamos sempre ocupados, atolados com muitas coisas e acabamos deixando de fazer algumas das prioridades, algumas das coisas que são importantes nas nossas vidas. Uma delas é tornar a nossa vida mais simples, mais fácil, simplificando a nossa vida através da organização. E eu vou te dar aqui alguns passos daquilo que eu acredito que facilita a nossa vida e que nos ajuda nesse processo de organização e de simplificar a nossa vida. Olá, tudo bem? Eu sou Berenice Moura, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como que a gente consegue encontrar tempo na nossa vida para conseguir organizar a nossa casa, a nossa vida. A gente vive uma vida bem ocupada, então a gente precisa inserir na nossa rotina momentos onde a gente consiga fazer o que precisa ser feito, organizar a nossa vida, tornar as coisas mais simples. E aí, conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai praticando tudo isso, realmente a gente passa a ter mais tempo para fazer aquilo que a gente gosta de fazer, para ter mais tempo para passar tempo com quem a gente gosta de verdade. Enfim, a vida vai se tornando mais fácil. Vamos começar? O primeiro passo para a gente começar a organizar é começar a agir quando a gente tiver a ideia de organizar algum local, algum espaço. Sabe quando vem aquele pensamento na mente assim? Nossa, eu preciso organizar meu guarda-roupa. Nossa, aquela gaveta tá cheia de papel, cheia de documento. Nossa, preciso dar um jeito naquilo. Nossa, a cozinha, aquela gaveta de talheres. Nossa, tem tanta coisa ali que eu já não uso. Preciso dar um jeito nisso. Começar ali, quando a gente tem a ideia, nos ajuda porque a gente vai estar motivado para fazer isso. E quando a gente está motivado para fazer isso, as coisas vão fluir muito melhor. Diferente de quando a gente deixa essa ideia passar e aí pensa, no final de semana eu faço isso, outro dia eu faço isso, a gente vai tender a procrastinar e faz isso continuamente, porque na nossa cabeça a gente pensa assim, eu vou organizar, eu vou arrumar isso quando eu tiver tempo. E se a gente está dizendo aqui que muitas vezes na nossa vida a gente não tem tempo para fazer isso, o que a gente precisa fazer é encaixar os horários para conseguir fazer isso. Isso pode parecer um pouco óbvio, né? Eu sei. Mas acontece que muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer tudo perfeito quando a gente tiver um tempo, um dia, para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Muitas vezes a gente não vai conseguir esse tempo para fazer tudo isso. Então, quando você sentir essa vontade de organizar, pensar nisso, mas tiver só 5, 10, 30 minutos, vá em frente e já comece. Porque com certeza, nesse dia que você planejou de organizar a área específica, vai ficar mais fácil para você. Você já vai ter tirado uma camada de bagunça, de objetos que você não utiliza mais, de sujeira. Vai ficar mais fácil. E é claro que é melhor você usar esse curto tempo que você tem para fazer alguma coisa do que não fazer nada, do que ficar esperando um dia que você possa fazer alguma coisa e esse dia acaba nunca chegando. O segundo passo é ter um objetivo para começar a organizar a sua casa. Se você já é inscrita ou inscrito aqui no meu canal, então você já sabe que eu sempre falo da necessidade da gente ter um objetivo para começar alguma coisa na nossa vida. Se você não é inscrita ou inscrito, eu te convido a se inscrever, porque aqui eu falo diversas formas de simplificar a nossa vida utilizando a organização, utilizando o minimalismo, o essencialismo, enfim, diversas formas de realmente tornar a nossa vida mais simples e mais satisfatória. Mas vamos lá. Ter um objetivo é muito importante porque o objetivo nos motiva. O objetivo nos motiva, faz com que a gente corra atrás daquilo que a gente deseja. Então, se a gente está buscando ter uma casa mais organizada, mais simples, mais livre para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito, mas sem gastar tanto tempo com isso, é preciso ter um objetivo. E talvez o seu objetivo seja gastar menos tempo nas tarefas domésticas, porque as tarefas domésticas, elas são necessárias, é preciso deixar a casa limpa, organizada e tudo mais, mas elas são cansativas.
é um processo repetitivo. Então, ter um objetivo. O que você deseja nesse momento de vida que você está passando? Você deseja tentar reduzir o tempo que você gasta organizando a sua casa? Você quer facilitar isso? Então, esse é o seu objetivo. Ou talvez você tem tanta coisa na sua casa que você já não está encontrando mais nada. Então, talvez o seu objetivo seja ter mais espaço, conseguir encontrar os seus objetos com mais facilidade. Talvez o seu objetivo seja economizar, poupar um pouco, então você vai precisar rever onde que você está gastando o seu dinheiro. Ter um objetivo nos ajuda a nos manter motivados. Mas além disso, envolver as pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente, tem um efeito muito benéfico, porque a gente está fazendo isso junto, em parceria. Inclusive, se você divide espaço na sua casa com outras pessoas, muitas vezes a gente precisa conversar com elas quando a gente está organizando a casa, às vezes se desapegando de alguns objetos para evitar conflito. Então, às vezes seria interessante você criar um objetivo em comum com as pessoas que moram com você. Talvez realmente seja simplificar as coisas para que você e essas pessoas não percam tanto tempo ao longo da semana nas atividades domésticas. Ou então, vocês podem escolher um espaço juntos e tentar organizar ou criar um espaço novo para que todo mundo possa aproveitar. Quando a gente faz as coisas em conjunto, um vai dando apoio ao outro. O terceiro passo é se planejar. Eu mencionei anteriormente como é interessante a gente se planejar. Criar um cronograma, criar um dia e um horário específico para você organizar algo na sua vida. Por exemplo, você estabelece que no sábado de manhã você vai organizar o seu guarda-roupa. O que acontece? É que você está se programando, está se planejando. Você está criando um compromisso com você mesmo de fazer alguma coisa em prol da sua qualidade de vida. Se programar para fazer algo assim é mandar uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que, olha, eu vou precisar fazer isso. Então você já meio que vai se preparando fisicamente e até mentalmente. Então, quando chegar aquele momento, dificilmente você vai sofrer com a procrastinação, porque você já preparou a sua mente para isso. E é importante dizer, não importa o quão ocupado a gente seja na nossa vida, a gente sempre consegue encontrar assim um tempo para fazer o que é importante para a gente. Por isso que a gente precisa priorizar o que é importante na nossa vida. E organizar a nossa casa, a nossa vida é um aspecto importante que deveria ser prioridade para todo mundo. Então, às vezes, encontrar pequenos momentos para fazer algumas coisas, sim, é muito importante. Mas também colocar isso na nossa agenda. Olha, eu preciso organizar aquele local. Eu preciso fazer aquilo. A gente consegue encontrar tempo para fazer o que precisa ser feito quando a gente mostra para nossa mente quais são os benefícios dessa organização. Então, muitas vezes a gente diz que a gente é tão ocupado, tá tão cansado, que a gente não consegue fazer isso. E se a gente olhar de um outro ponto de vista e pensar, é por isso mesmo que eu preciso organizar a minha vida. Eu preciso organizar a minha vida porque eu realmente não tenho tempo, porque eu realmente sou muito ocupado. Então eu quero desafogar um pouco a minha vida. Então percebe? Quando a gente olha de uma outra forma, a gente até consegue encontrar motivação para fazer o que precisa ser feito. E para algumas pessoas é um pouco mais difícil fazer durante a semana. E tá tudo bem. A gente também precisa perceber o que funciona com a gente. Muitas pessoas preferem pegar uma caixa de papelão, uma caixa organizadora, uma sacola e ir colocando as coisas que não utiliza mais. Fazendo isso uma vez por semana. E aí fazendo isso uma semana, 2, 3, 4. Ao longo prazo vai ter bons resultados. Sim, essa é uma forma de fazer que muitas pessoas gostam de utilizar. A verdade é que existem várias formas da gente simplificar a nossa vida. O que a gente precisa encontrar é a forma que funciona pra gente, que funciona na nossa vida. Então que seja de 5 minutos, que seja pegando um saco ou uma caixa e colocando as coisas dentro uma vez por semana, ou que seja reservando um dia na sua agenda, indo lá e organizando e fazendo o que precisa ser feito. O mais importante é a gente pensar nos benefícios que a gente vai receber depois que a gente conseguir concluir todas essas atividades. Quando eu comecei a simplificar a minha casa, a simplificar a minha vida, foi quando eu percebi que
não cabia as coisas no guarda-roupa, no meu, no dos meus filhos. E aí eu fiquei pensando, tem muita coisa aqui, a gente não tá utilizando tudo isso. E aí um dia eu resolvi pegar o meu guarda-roupa, e foi um dia mesmo. Coloquei tudo em cima da cama e fui analisando uma coisa de cada vez. Vendo todas aquelas coisas empilhadas, eu percebi a quantidade de coisa que eu não utilizava mais, porque aquilo já não fazia mais parte da minha vida e tava tudo bem. Eu também percebi que eu precisava fazer aquilo uma, duas, três, várias vezes. É o que eu chamo de ciclos de organização, é o que funciona para mim e funciona para outras pessoas. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima um vídeo sobre isso que eu tenho certeza que vai te ajudar. O mais importante é que você consiga compreender que é exatamente isso que você precisa fazer, simplificar a sua vida, torná-la mais fácil, para que você possa então tornar tudo mais simples, ter mais tempo, mais espaço para fazer o que é importante para você. O quarto passo é tornar as coisas mais fáceis para você. Tornar as coisas mais fáceis para a gente quando a gente está tentando organizar a vida é mudar o foco. Muitas vezes a gente coloca o foco na atividade em si. É chato limpar, é chato organizar, é chato você ficar olhando se usa, se serve, se não serve, que precisa de conserto. Algumas pessoas gostam de fazer isso, mas outras pessoas não gostam. Por isso que tem tanta gente desorganizada por aí, porque realmente é um processo que demanda esforço, demanda tempo. E muitas vezes é um processo que envolve questões pessoais, porque cada objeto que a gente tem nos remete uma memória, uma lembrança de um tempo que era legal, de uma condição física que a gente tinha e hoje já não tem mais, lembranças de tempos bons que vivemos. Então muitas vezes a gente quer se prender a tudo isso. Então o que é tentar facilitar esse processo? É tentar encontrar algumas formas de conseguir se desapegar do que precisa deixar ir, o que precisa ir na nossa vida, mas de uma forma leve, de uma forma tranquila. É organizar a sua casa sem tanto esforço, sem tanto sacrifício. Porque tudo aquilo que vira um suplício pra gente, a gente não vai fazer, né? A gente não quer sofrer. Nosso cérebro busca o tempo inteiro mecanismos para tentar deixar as coisas mais agradáveis pra gente. E a gente precisa também fazer isso quando a gente precisa fazer algo na nossa vida. Então, o que eu sugiro? Primeiro, quando a gente vai organizar a nossa casa, a nossa vida, separar objetos que são objetos sentimentais. O que é isso? São objetos que nos trazem uma sensação de alegria, de felicidade, que nos lembra alguém especial. Eu tenho objetos sentimentais e eu tenho certeza que você tem. Todos nós temos e tá tudo bem, porque o minimalismo não quer dizer que você precisa se desfazer de tudo que você tem. Muito pelo contrário. O minimalismo nos diz para manter na nossa vida tudo aquilo que é útil, que nos agrada, que nos traz alegria. Então, esses objetos sentimentais, eu sugiro que você, quando começar a sua organização, pegue eles e coloque em outro local. Não mantenha contato visual com eles, porque na nossa mente, qualquer possibilidade, por mais que seja remota, de se perder algo que é importante pra gente, nos causa desconforto. E quando a gente está organizando os nossos objetos, a nossa casa, a gente já sente muito desconforto porque é muita decisão que a gente precisa tomar. Outro ponto importante é que nós temos dificuldade em desapegar dos nossos objetos. Se a gente comprou, é porque a gente acredita que aquilo vai ser útil pra gente em algum momento da nossa vida. Muitas vezes a gente mantém uma roupa com etiqueta lá no guarda-roupa. Eu já fiz isso na vida. Eu entendo você. Às vezes a gente mantém aquilo lá bonitinho porque a gente acredita. Eu não usei ainda, mas eu posso utilizar. Então eu prefiro manter comigo porque um dia eu vou precisar. Mas acontece que às vezes esse dia nunca chega. Então o que eu sugiro para você? Que você utilize um local de quarentena, a área de quarentena, que é um local onde você pode colocar esses objetos, seus pertences que você tem dúvida se você deve ou não descartar, doar, vender esses objetos. Eu tenho vídeos com mais detalhes explicando passo a passo sobre essas duas técnicas, objetos sentimentais e área de quarentena. São técnicas que realmente ajudam a gente a simplificar esse processo de organização
sem tanto sofrimento. Eu vou deixar aqui em cima, eu tenho certeza que vai te ajudar. A intenção da organização é deixar a casa, a vida mais prazerosa. Se a gente está fazendo isso com um grau muito alto de dificuldade, é porque a gente precisa rever, então, como é que tá os nossos sentimentos, como é que tá o nosso medo em perder esses objetos, o apego com aquilo que a gente tem. Esses vídeos vão te ajudar. Mas me conta aqui você, como que você organiza a sua casa? Você faz isso em ciclo de organização? Você usa poucos minutos na sua semana ou diariamente para conseguir fazer isso? Ou você é adepto ou adepta daquela técnica do saco, de enchendo um saco e removendo as coisas que você não utiliza mais da sua casa? Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar responder você. E com certeza o seu comentário pode ajudar muitas pessoas. Se você é nova ou novo aqui no meu canal, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se inscreva para não perder os próximos vídeos que eu postar aqui. Eu agradeço a sua presença até o final desse vídeo. Vejo você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!